Estenda suas mãos, amados. Senhor Deus eterno, nós te agradecemos por essa linda manhã, Senhor, que estamos aqui reunidos no Teu nome, Jesus. E agora estamos aqui, Senhor, prestes a ouvir a Tua palavra, Senhor, através do Teu servo André, Senhor. Que o Senhor abençoe ele, Senhor. Manifesta a Tua glória, Senhor, o Teu entendimento, a Tua graça sobre a vida do irmão. E que essa palavra alcance os nossos corações em todo o tempo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Graça e paz, igreja. Bom dia aos irmãos e às irmãs. Eu creio e tenho essa convicção de que o Senhor quer continuar algo entre nós, quer continuar a nos chamar para perto dele, Ele quer continuar o processo de cura, Ele quer continuar o processo de santificação em nós. Amém? Nós estivemos aqui há mais ou menos 7 dias atrás, fomos muito edificados, tivemos um encontro precioso com os amados ali, Fernando, Denise, Rogério, e o Senhor nos chamou para perto para vermos a sua paternidade. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem em Efésios capítulo 2, versículo 4. Enquanto os irmãos abrem, eu me lembro que uma das coisas que o Fernando trouxe para ministrar o assunto cura da alma, é que esse assunto ele só pode ser compreendido à luz do fato de termos sido amados pelo Senhor e aceitos como filhos. Amém? A gente recebe essa cura, a gente se abre para receber essa cura quando nós entendemos o coração e a paternidade do nosso Deus. É importante nós entendermos isso à luz das Escrituras, à luz da palavra. É importante nós sabermos que a paternidade do nosso Deus, amados, ela é algo absolutamente novo para nós. Que ainda que a gente possa tentar comparar com algo, isso se torna insuficiente. Ainda que a gente faça os exercícios ali para tentar entender, e é normal que a gente tente comparar a paternidade de Deus com algo que nós já vimos, ou algo que nós não vimos ou não recebemos. Mas a palavra diz que essa paternidade, ela é superior, por exemplo, ao amor de uma mãe pelo seu filho. Porque a palavra diz que, ainda que esse amor tão genuíno de uma mãe por um filho, tão grande, ela diz que pode uma mãe ainda se esquecer ou não tratar tão bem o seu filho, mas que o amor do Senhor por nós não corre esse risco. Amém? Efésios 2,4 diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amados, ontem eu estava meditando nessa palavra e nessas verdades, e que a maioria dos irmãos estão sabendo, nós estamos reformando ali a nossa casa, e nós mudamos há alguns meses
por um prédio, um apartamento que é o apartamento que nós moramos assim que nós nos casamos, né? Na verdade a gente está no 801, nós moramos no 901, né? Mas ele é muito parecido, parece que a gente está no lugar que a gente morou anteriormente. E amados, eu estava me lembrando ontem, durante a madrugada, enquanto lia a palavra ali, enquanto orava, fui um pouco à sacada, e ali o Espírito Santo me lembrava quantas experiências e quantas situações nós passamos ali como família, diante do Senhor. Quantas bênçãos, quantas alegrias. Me lembro que logo que nós chegamos de lua de mel, eu havia partido para a lua de mel e eu estava conduzindo a reforma ali no lugar, né? E foi muito bom nós chegarmos e percebermos que enquanto a gente viajava, algumas coisinhas que faltavam no apartamento foram ali feitas durante aquelas semanas, e a gente chegou, estava tudo pronto, tudo certinho. Foi interessante a gente ver também que acho que uma mesa de vidro, né, que ficaria ali na cozinha, eu acho que ela se espatifou no chão, mas ela não fez falta ali, né? A gente depois fez uma mesa de madeira e foi uma bênção. Mas nós tivemos ali, amados, muitas histórias boas, muitas histórias difíceis, muitas bênçãos, muitas lutas. Daniel trouxe a situação do carro dele aqui, que ia, que não ia, eu acompanhei durante a semana. Mas, amados, quando nós caminhamos com o Senhor, e quando nós continuamos essa caminhada, e quando nós estabelecemos essa relação de amizade, mesmo que hajam problemas, há uma convicção no nosso coração: o Senhor é bom em tudo o que faz. Eu me lembro certa vez que eu ouvi uma palavra de um pastor, e ele dizia assim: eu não entendi errado essa questão de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E graças a Deus, caminhando com o Senhor com o tempo, eu entendi ela melhor. Ele diz assim: eu entendi errado porque quando eu era pequeno, eu ia na escola dominical, e aí a professora me ensinou que aconteceu uma coisa que dizia o seguinte, né? Ela falou assim: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí ela citou o caso de uma família que tinha um veículo e morava em um lugar que tinha um rio perto, e que esse veículo foi roubado numa noite. E aí a família ficou desesperada, muito chateada, muito triste e muito ali desconsolada, e o carro não foi encontrado de imediato. E aconteceu que uma semana depois, aquele bairro muito pobre recebeu chuvas e uma tempestade, e aconteceu que aquela casa foi inundada por inteiro. E aí eles ficaram mais tristes ainda e ficaram ali desesperados. E aí passou a chuva, a água baixou, não estragou nada, graças a Deus. E aí, passada uma semana, o que acontece? Encontraram o carro deles. E aí então a professora da escolinha dominical falou: é por isso então que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque então aquele carro seria inundado e não foi. Ele voltou sequinho. Mas, amados, quando nós olhamos as Escrituras, a gente vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não porque todas as coisas dão certo para nós. Existem as bênçãos e as coincidências e os livramentos, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que o carro roubado tivesse sido inundado e perdido, e a casa tivesse desmoronado, porque todas as coisas cooperarem para o bem dos que amam a Deus. Vamos abrir em Romanos 8, 28 e 29.
não quer dizer que todas as coisas vão dar absolutamente certo, ou que todas as coisas vão nos fazer felizes. Eu conversava com o Tom sobre isso ontem. Cadê o Tom, o Joaquim? Olha a Deus. Às vezes as pessoas pensam assim: Deus é bom, portanto, a partir de agora, então, todas as coisas vão dar absolutamente certo na minha vida. Parece que o propósito de Deus, na sua bondade, é não só nos salvar, mas nos dar uma vida sobre a terra invencível, onde todas as coisas então darão absurdamente certo. Mas o Senhor diz que em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Qual é o seu propósito? Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amados, o propósito de Deus aponta para o Filho, aponta para a glorificação de Cristo, a convergência de céus e terra na exaltação do Cordeiro de Deus. E quanto a nós, pela bondade e misericórdia do Senhor, Ele nos incluiu nesse propósito. E a vontade dele não é somente nos salvar, mas é nos transformar à imagem do seu Filho Jesus. Amém? Nisso, o parafuso no motor do carro ajuda. Ajuda ou não ajuda? Nisso as lutas ajudam. Nisso as perdas ajudam. E o propósito de Deus para com a vida daqueles que conheceram a Jesus não é fazer com que todas as coisas agora deem certo, mas é nos mostrar que Ele é bom, no fato de Ele não só ter nos salvado, mas ter nos chamado para esse santo propósito de nos transformar em imagem de Cristo. Amém, amados? E eu queria falar nessa manhã a respeito dessa paternidade, a respeito dessa bondade, a respeito desse propósito. A gente, se nós abrirmos em Efésios, capítulo 2, vamos abrir ali, eu li Efésios 2, 4, se não me engano, mas Efésios capítulo 2, fala da onde a gente veio, da onde eu vim, da onde você veio, da onde nós viemos. Eu estava abraçando ali a Cecília hoje cedo. Ela falou que tirou a cidadania da Espanha. E aí eu falei assim: nossa, eu devo ter lá para trás a minha família espanhol, português, italiano. Aí eu falei assim: é Adão de tudo que é nacionalidade. E é o que a palavra diz. Ela fala aqui que Efésios 2:1, que Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Amados, todos nós vivíamos num ambiente caído. Todos nós hoje, mesmo nascidos de novo, muitas vezes convivemos com ambientes caídos. A palavra diz em Efésios 2:4 que o Senhor, Ele nos amou com muito amor,
E a causa desse amor não é que nós tínhamos algo a oferecer para o Senhor, mas é que Ele é riquíssimo em misericórdia. No mundo não é assim. Quem é valorizado na cultura e no mundo? Aqueles que estão ainda na escola, meus filhos estão ali estudando, mas quem é valorizado na escola? Quem tira boas notas. Essa semana chegou em casa lá um diploma pro Apolo, lá foi aluno bronze, fiquei feliz da vida, glória a Deus. Ele foi valorizado. Quem é valorizado em casa? Aquele que se comporta bem, geralmente. Quem é valorizado entre os amigos? Geralmente. Quem tem boas roupas, um bom sobrenome, uma boa conta bancária, ou se você é útil em alguma coisa. O que eu quero dizer, amados? Que nós viemos de uma cultura onde nós éramos valorizados por algo que nós poderíamos oferecer. Pelo teu sobrenome, pela tua nacionalidade, pela tua cor, pelo teu tamanho, pela tua beleza, pela tua utilidade ou pelo seu desempenho. E aí a gente chega no reino aonde tudo isso aí é subvertido, tudo isso aí é virado de cabeça para baixo, porque a palavra vai nos dizer que o Senhor prova o seu amor para conosco pelo fato de que Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Não havia beleza, não havia bens, não havia vantagem. A descrição é que nós estávamos mortos. O que você faz como morto? Enterra, rápido. Se você deixar muito ali, ninguém fica perto mais do ambiente. O morto não traz vantagem, o morto não traz benefício, o morto não traz nada. E esse era o nosso estado. E esse Senhor, pelo muito amor com que nos amou, nos chama para uma aliança e para uma paternidade, aonde o clima desse novo de Deus não é mais o clima anterior. Amém? Nós podemos agora nos achegar confiadamente diante do trono da graça, não porque temos um sobrenome, não porque temos uma condição, não porque somos populares ou não, não porque temos 2 ou 2 milhões de seguidores. Nós podemos nos achegar confiadamente diante do trono da graça, porque o Pai, segundo o beneplácito da sua vontade, decidiu nos amar em Cristo Jesus. Amém? Isso te deixa mais tranquilo, amado? Eu fico tranquilo quando eu leio aqui em Efésios 1, versículo 5, que Ele nos predestinou para filhos de adoção, e foi muito preciosa a palavra do Fernando sobre a adoção. Eu recomendo que quem não assistiu, assista. Que nós fomos adotados por Cristo Jesus para si mesmo, segundo não as nossas obras, não aquilo que fizemos, não da onde viemos, porque estávamos mortos, mas segundo o beneplácito da sua vontade. E certa vez eu parei nessa palavrinha de Efésios 1:5 e falei: Senhor da glória, o que será que quer dizer beneplácito? Eu nunca tinha ouvido em lugar nenhum a palavra beneplácito. E beneplácito, amado, significa o bom prazer da sua vontade, o bom propósito
propósito do seu querer, a escolha e a satisfação do seu coração em nos escolher. E aí eu descobri, amados, que eu não só sou recebido pelo Senhor em Cristo Jesus, mas eu sou querido pelo Senhor em Cristo Jesus, porque aqui no versículo 6, na minha tradução, eu amo essa tradução do versículo 6, que diz: para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Quantos aqui já fizeram na sua casa ou em algum lugar um churrasco ou uma festa? É uma bênção, não é? E no churrasco e na festa, chegam pessoas que você recebe, que às vezes você nem conhece. Vem um cunhado lá teu e traz um amigo, um vizinho que estava na casa dele, você fala: não vou negar, pode vir. Ele é recebido na tua casa, mas ao mesmo tempo, e nós temos que receber, viu, amados? Vamos ter esse coração de generosidade, mas ao mesmo tempo, quando o vô faz um churrasco na casa dele, vem os netinhos, vem os filhos, né, sucesso? E aí o netinho não é só recebido, ele é querido, ele é agradável, não é? O vô se alegra, o pai se alegra. Tem gente que a gente recebe e não vê faz 2, 3 semanas. É gostoso, a gente dá um abraço, a gente bota a prosa em dia, a gente bota o assunto em dia. Amados, a nossa recepção em Cristo Jesus não é a recepção do amigo, do primo, do cunhado, do vizinho. Ah, entra aí, vai, já que você está aí, né? Não posso falar nada. Não, a nossa recepção em Cristo Jesus é que o Pai decidiu nos receber, segundo o bom prazer da sua vontade. Lá em Salmos diz: Deus está nos céus e faz o que lhe apraz, faz o que lhe dá prazer. Segundo o seu prazer nos recebeu, para o louvor da sua glória. E em Cristo, amados, nós fomos feitos filhos agradáveis ao Pai, filhos desejáveis, filhos que o Pai tem prazer em estar junto, filhos que o Pai se preocupa, filhos que o Pai zela, filhos que Jesus ali em João, se eu não me engano, vamos abrir ali, vamos procurar essa palavra, onde Jesus fala: não se turbe o vosso coração, acho que é João 12, 14. Jesus está ali, prestes a ser crucificado, Jesus está ali, prestes a ser ali oferecido como um sacrifício pelos nossos pecados. E esse amado Jesus percebe entre os discípulos uma certa ansiedade, uma certa preocupação, um certo medo. Ele para tudo e diz: queridos, não se turbe o vosso coração, vocês estão preocupados? Creiam em Deus, creiam também em mim. Filhos, na casa do meu Pai há muitas moradas, e se essa não fosse a realidade, eu vos teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, porque qual é o desejo desse Pai? Para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus fala: não se preocupem, eu estou indo para o Pai, eu vou deixar o Consolador, eu estou falando a verdade para vocês. Se não fosse assim, eu diria também, mas é assim. E a realidade é que eu estou indo para um lugar, preparar este lugar, para que eternamente vocês estejam na minha presença, porque nós somos agora filhos
que o Pai se agradou em receber. Amém? Amados, é nesse ambiente de amor e paternidade que ocorrem as curas na nossa alma. Amém? É nesse ambiente que nós podemos ser recebidos, que nós somos aceitos, não pelas nossas obras, não pela nossa perfeição, que nós somos ali recebidos pelo Espírito Santo para sermos curados, ainda que na nossa família, ainda que da onde nós viemos, nós não tenhamos desfrutado desse tipo de relacionamento que nós vemos com o Pai. Amém? Um exemplo disso que o Senhor me traz para compartilhar com os irmãos é a vida de Abraão. Esses dias eu estava com o Léo e nós falamos sobre Abraão, né, Léo? E de fato não tem na palavra, viu, Léo, que Abraão é o pai da fé. Nós às vezes falamos que Abraão é o pai da fé, mas a palavra diz em algumas traduções que ele é o pai dos que creem, né? Ele nos ensinou ali a forma de fé, a forma de crer. Abra comigo em Gênesis 12. Abraão é um exemplo de fé. Abraão é um herói da fé. Abraão é citado em Hebreus como alguém a ser imitado em sua fé. E a palavra diz, queridos, que nós recebemos sobre nós dessa aliança que o Senhor fez ali com Abraão. Em Gênesis 12, de 1 a 3, o Senhor faz uma aliança com Abraão. E essa aliança, ela recai graciosamente sobre aqueles que creem. O Senhor diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados, olhar para Abraão me ajuda no meu relacionamento com o Pai. Vou explicar por quê. Porque eu percebo que há no meu coração fé. Eu percebo que há na minha vida um desejo por obedecer ao Senhor. Eu percebo que houve um amor gigantesco da parte do Senhor ao oferecer Cristo na cruz. E esse sangue me limpou, e esse sangue me salvou. Porém, eu percebo que nesse relacionamento, amados, vou explicar dessa forma: o amor do noivo pela noiva é algo perfeito, completo, intocável, inimaginável. Mas o amor da noiva pelo noivo, ele precisa ser ainda focado. O amor de Cristo pela igreja, ele é perfeito. O amor da igreja por Cristo está sendo trabalhado. Quando eu olho para Abraão, o pai dos que creem, eu percebo que essa aliança, amados, da parte do Senhor para nós, ela recai muito mais sobre a fidelidade do Senhor do que sobre o nosso desempenho absolutamente perfeito. E eu não estou querendo dizer aqui que a gente por isso deve viver uma vida lá, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Estou dizendo que nós devemos viver uma vida em santidade com o Senhor. Mas eu leio aqui Deus em Gênesis 12, 1 a 3, o Senhor dizendo para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Amém? Os irmãos estão lendo isso? Leia agora comigo o versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele.
que Ló era de Abraão? Sobrinho. Sobrinho é parente, né? É isso que está escrito aqui? É. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a casa que eu te mostrarei, Abraão. Beleza. Mateuzinho, cadê Mateuzinho, meu sobrinho? Eu pego o Mateuzinho e falo, vamos embora, Abraão pega Ló e leva com ele. Amados, pode ler aí para frente. Ló só vai dar trabalho para Abraão. Ló só vai dar problema. Deus é o que? Misericordioso com Abraão, paciencioso com Abraão, o pai dos que creem. Muitas vezes nesse relacionamento tem as suas dificuldades. Em Gênesis 12, 13, vamos pegar Abraão aqui para ver hoje. O pai dos que creem, o que o Senhor falou para ele? Que faria dele uma grande nação. Amém? E aí, Abraão chega no Egito, e ele diz aqui no versículo 13, para sua esposa, dizer àquele povo que não era sua esposa, mas sua irmã. Há uma discussão aqui entre os estudiosos, uma meia verdade, uma mentira por inteiro. Ela era minha irmã, mas, amados, Abraão, o pai dos que creem, diz assim para sua amada esposa: dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Em outras palavras, Abraão está dizendo para a esposa dele: olha, fala que você é minha irmã, porque se você falar que é minha esposa, eles vão me matar. E para eles não me matar, então fala que você é minha irmã. E aí o que acontece? Ela é levada, por entre aspas, ser a irmã de Abraão. Amados, Abraão bota a esposa dele em risco para proteger a sua vida. E o que Deus faz? Deus é misericordioso com Abraão. Deus protege Abraão. Em Gênesis 20 acontece de novo em Negueb. Deus protege Sara de Abimeleque, pai da fé, aquele com o qual Deus fez as alianças. Passa pelas suas dificuldades, tem dificuldade em crer naquilo que Deus falou. E nós vemos um Deus que é misericordioso e bondoso com Abraão. Aí a gente pensa, bom, tá bom, né, Abraão? Já deu, né? Já errou demais. Se errar de novo, a espada vai descer. Em Gênesis 16, amados, a promessa demora-se a se cumprir. Sara faz uma proposta para Abraão: Abraão, eu sei que Deus te disse que você vai ser pai de multidões, porém a gente está ficando velho e nem o primeiro veio ainda, quanto mais uma multidão. Faz o seguinte, Abraão, pega a minha serva Agar e tenha filhos então com ela. E Abraão, pai dos que creem, diz a palavra que ele aceitou ao conselho de Sara, Sarai no caso. Nasce Ismael. Deus é fiel com Ismael, Deus é fiel com Agar, mas Deus lembra a Abraão que o filho da promessa não era aquele. Amém? Amém, amados? É esse mesmo Abraão que está na Bíblia de vocês aí? Abraão vacila. Abraão precisa amar mais o noivo. Abraão precisa crescer e amadurecer na sua fé.
Mas o Deus que chamou Abraão não descarta Abraão, não cancela Abraão. Hoje em dia a moda que nós vemos aí nas redes sociais, qual que é? O cancelamento. Se você faz algo que ali não como é que fala? Politicamente correto ou aceito, você é ali de maneira rápida tirado de cena. O que é isso? Você é cancelado. Errou? Tchau. Obrigado, não serve mais. Ah, mas ele era alguém que fez isso, que fez aquilo, que fez isso bom, ele era um esportista, ele era isso, ele era aquilo. Não, não serve, porque ele foi atravessar a rua e ele não ajudou a senhora que estava do lado dele. Eram uns negócios assim. Deus não cancela Abraão. Deus permanece nesse relacionamento. Não precisamos abrir, mas a palavra diz: mas tu, ó Israel, servo meu, em Isaías 41:8, a quem elegi descendente de Abraão, meu amigo. Meu amigo. E esse amigo, vai comigo para Gênesis 18:17. Era um amigo que, quando Deus ali ia destruir Sodoma e Gomorra, Deus fala algo interessante. Ele diz assim: disse o Senhor, Gênesis 18:17, ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Em outras palavras, vou fazer algo legal. Amados, com quem que a gente fala quando a gente vai fazer algo legal? Os amigos. Vou viajar para tal lugar, vou fazer isso, vou reformar minha casa. A gente comenta com quem? Com os amigos. Vou deixar ele sem saber. Deus tinha esse coração para com Abraão, sabendo que Abraão o amava, sabendo que Abraão era um homem de fé, sabendo que Abraão deixou o lugar que ele estava, ainda que não de maneira perfeita, ainda que não totalmente a sua parentela, mas Deus tem com Abraão uma aliança, amém, amados? Deus não desiste da aliança que ele fez conosco. Algumas vezes os homens desistem dessa aliança, Deus não desiste dessa aliança. E Deus diz: eu não ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer. Para finalizar, em Gênesis 17, versículo 15, aí é para fechar com chave de ouro. O Senhor lembra Abraão do filho da promessa. Gênesis 17:15, disse também Deus a Abraão: a Sarai tua mulher já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-lo-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará, e está escrito na tua Bíblia, nações, reis de povos procederão dela. Olha a atitude de Abraão. Então se prostrou Abraão, rosto em terra. E talvez a gente pense: Abraão agora vai adorar o Senhor, e vai confessar diante do Senhor a grandeza do Senhor, e vai dizer que para esse Senhor que fez os céus e terra, nenhuma das coisas são difíceis ou impossíveis. Ele vai fazer isso? Não. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e o que ele fez, amados? Se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará luz a Sara com os seus 90 anos. Versículo 18: disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti.
que Abraão está falando do Senhor? Senhor, olha, eu sei, o Senhor está falando, mas ele é ali, de certa forma, petulante, ele ri diante do Senhor e diz ao Senhor. E se o Senhor quiser realizar o que ele tem que ser por Ismael. Tem que ser pelo jeitinho, não é o jeitinho brasileiro, mas acho que ele é o precursor do jeitinho brasileiro. Tem que ser pelo jeitinho que ele tentou dar. E Abraão, diz a palavra, ri da palavra do Senhor. E aí o que mais quebra o meu coração, amados, é que Deus lhe responde, no versículo 19: de fato tua mulher te dará um filho, e ele lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Deus está dizendo a Abraão: Abraão, em tua incredulidade você está rindo, mas em minha fidelidade, qual é o significado do nome Isaque? Aquele que faz rir. Mas em minha fidelidade eu vou te trazer um filho que vai te fazer rir de verdade. Abraão traz uma risada de incredulidade. Abraão ri diante do Senhor. Na aliança do Senhor com Abraão, o Senhor diz a ele: eu vou trazer para você um filho chamado Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. O riso de incredulidade foi transformado em um riso de testemunho da fidelidade do Senhor para com Abraão. Amados, é esse Deus que nos chama para uma relação de aliança. Eu não sei quais foram as tuas figuras de autoridade na vida. Pode ser que você tenha sido traído, pode ser que você tenha sido injustiçado ou injustiçada, pode ser que você tenha sido abandonado ou abandonada na porta de um orfanato. Pode ser que as pessoas que cuidaram de você durante a vida não te deram o amor e a atenção que você precisava. Pode ser. Mas nós precisamos abrir mão de transferir para Deus as imagens que nós temos das pessoas que nos cuidaram. Amém? Deus é outro departamento, irmãos. Deus é outra categoria. E o amor de Deus por nós, eu sei que é um exercício meio que natural da nossa mente, essa transferência de querer entender. Deus é Pai, então talvez a imagem que eu tenho do meu Pai pode ali ajudar ou atrapalhar esse entendimento. Mas a revelação do Senhor a nós, amados, como Pai, como Deus, ela se dá pelas Escrituras, que apresentam quem é esse Pai para nós. Amém? Que apresentam o caráter desse Pai, que apresentam o amor desse Pai, que apresentam o coração desse Pai, que por saber da nossa falibilidade, que por saber das nossas fraquezas, colocou o peso dessa aliança não na nossa perfeição, mas na sua imutabilidade. Abra comigo em Hebreus 6, versículo 13. Olha onde Deus coloca a firmeza dessa aliança. Olha onde Deus amarra o seu amor. Olha aqui onde Deus prende a estaca desse amor. Aleluia, Senhor.
oramos, Espírito Santo, para que o Senhor revele essa palavra para nós. Hebreus 6,13, Hebreus capítulo 6, versículo 13, diz: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, promessa essa que lemos, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Só um detalhe aqui: a palavra diz que quando os homens querem resolver uma contenda, eles juram por algo superior. Então o homem deve alguma coisa a outro homem, e ele fala assim: olha, eu juro que eu vou acertar isso com você, senão você pode pegar o meu filho para você, ou a minha esposa. Naquela época haviam esses juramentos, e quando esse juramento era algo muito sério, aquilo trazia paz. Espera aí, ele vai cumprir, porque se ele não cumprir, ele vai perder algo para ele muito grande. Então esse juramento serve de garantia e é o fim de toda contenda. Por isso Deus, versículo 17, voltando para Hebreus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ele se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Versículo 19, eu amo essa palavra, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus queria mostrar para nós que Ele estava falando sério a respeito dessa aliança, e para isso Ele se colocou como o objeto do seu juramento, porque não há nada mais importante ou superior do que o Senhor. E Ele diz para nós, amados, que isso deve fazer com que tenhamos forte alento. O que é alento? Uma forte esperança, uma forte confiança, porque nós já corremos para o refúgio, e Ele diz que nós devemos estar seguros em nossa alma, ancorados. Esse é o exemplo que traz o autor de Hebreus: seguros e firmes. Qual é a figura usada pelo autor de Hebreus? Os navios daquela época, eles não tinham aviões, e os navios faziam grandes trechos pelo mar. O que trazia segurança para o navio? O que trazia segurança para o navio, amados? A âncora. Eles não tinham GPS, eles não tinham Google, eles não tinham Waze, eles não tinham previsão do tempo, eles não tinham conhecimento do que aconteceria caso eles saíssem de viagem. O mar é algo extremamente perigoso, mas o que segura um barco no momento da tempestade para que ele não naufrague? A âncora. E a comparação aqui do barco é com a nossa alma. Amados, o que segura a nossa alma firme no Senhor? A âncora da fé, de que Deus jurou por si mesmo
e se interpôs como um juramento, fazendo com que nele agora a nossa alma possa estar firmemente ancorada. Deus é um bom Pai. Ainda que o carro quebre, Deus é um bom Pai. Ainda que a gente enfrente lutas, ainda que a gente enfrente tragédias, Deus é um bom Pai. Em todo o tempo Ele é bom. Aleluia. E faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o seu propósito, ainda que aos nossos olhos as coisas pareçam sem sentido. Eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: o que é fé? Fé é você permitir que Deus te explique depois. Eu não entendo agora, eu não vejo sentido agora, eu não vejo isso talvez nem como algo bom, mas eu confio no caráter do meu Pai. Ele é bom em tudo que faz. E Ele, abra comigo em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 23. Ele nos diz que não mediante as nossas obras, ou a um desempenho perfeito nesse relacionamento. Como eu disse, o nosso amor pelo noivo precisa crescer, precisa ser transformado. Mas a palavra diz: tendo pois irmãos, tendo pois filhos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, não com um perfeito coração, mas com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quantos receberam promessas da parte do Senhor aqui? Promessa de vida eterna, promessa do Espírito Santo, promessa de ser guardado, promessa de ser cuidado. Quem fez a promessa é fiel. E o chamado do Senhor para nós, amados, é conhecermos e prosseguirmos em conhecer o nosso Deus. Porque quanto eu mais conheço, mais eu confio. E quanto mais eu confio, mais eu quero conhecer. E quanto mais eu conheço, mais eu confio. E chega uma hora que a gente se aquieta no colo do Senhor, mesmo em meio às mais difíceis lutas, e diz: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que poder não falta a Ele, eu sei que Ele ouve a minha oração, eu sei que sobre mim há uma realidade que não é mais a realidade da minha família, ou a realidade da minha condição social, ou a realidade da minha nacionalidade. Eu sei que sobre mim agora paira a realidade do reino de Deus. Eu sou aquilo que o Senhor diz que eu sou. Eu sou amado, eu sou aceito, eu sou agradável, eu sou perdoado. Eu que não tinha lugar às mesas dos reis, ou às mesas dos homens importantes, hoje estou chamado à mesa do Senhor. E diz a palavra que Ele anseia um dia que Ele mesmo nos servirá essa mesa, amados. Amados, não há mesa no mundo mais importante que essa aqui.
Amém? Não há mesa do mundo mais preciosa que a mesa do Senhor Jesus. Nós vemos os homens, os reis, o Trump brigando com o Putin, que briga com o da Ucrânia, que briga com o do Hamas, que briga com isso, com aquilo. E esses dias eu vi a foto de um homem, eu acho que era o da Rússia, numa mesa que ele sentava numa ponta e o outro ficava lá na outra ponta. E naquela mesa se sentam os reis, e naquela mesa se sentam as autoridades. Amados, nós não podemos sentar naquela mesa, né? Eu não tenho nem roupa para sentar naquela mesa, mas não me faz falta. Eu não estou nem aí, porque eu posso me achegar à mesa do Senhor Jesus. Amém? Eu sou importante para o Senhor, eu sou amado por Ele, eu sou recebido por Ele, e eu posso, diante dessa realidade de amor, colocar diante dele a minha história, colocar diante dele as minhas dúvidas, colocar diante dele as minhas necessidades, e com sincero coração saber que Ele não quer ser o Senhor de 90% da minha vida, mas de 100% da minha vida, e eu não preciso esconder dele o meu coração, porque Ele já o conhece, e Ele já decidiu amar antes da fundação do mundo. E conhecendo essa paternidade, amados, nós podemos então nos achegar com sincero coração. Nesse domingo, nós podemos nos achegar à mesa do Senhor Jesus e contemplar. Medite nisso enquanto você ceia, e contemplar que o Senhor dessa aliança pagou o preço. Nós cremos, amém? Nós nos entregamos. A palavra fala que os filhos são aqueles que o receberam. Também tem a nossa parte de o abraçar, de nos entregar, de viver para Ele. Mas quando eu olho para aquilo que eu faço diante de Deus, e eu olho para aquilo que Cristo fez nessa parte da aliança, amados, aqui é o corpo do nosso Senhor Jesus, partido por nós. Um Deus que nos desejou, um Deus que nos amou, um Deus que nos viu quando nós estávamos mortos, um Deus que entendeu que se dependesse de nós, não restauraríamos essa aliança. Um Deus que se responsabilizou em si mesmo, enviando Cristo para morrer, crucificado pelos homens, que Ele perdoou. E hoje, por essa entrega de Jesus, nós podemos então vivermos diante dele como filhos. Amém, amados? Eu quero entregar essa palavra à igreja nessa manhã, nesse domingo, e que em nome de Jesus, amados, a gente cresça no entendimento do amor do Senhor por nós, porque isso vai nos aproximar dele, isso vai nos aproximar diante do trono da graça, e isso vai nos transformar em imagem de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria orar. Glória a Deus. Eu queria que nós ceássemos meditando nesse dia, nessa aliança, amados. Eu queria que quando você pegasse o pão e o cálice, você entendesse o quanto o Senhor te ama. A palavra diz: aquele que nem ao seu próprio Filho poupou, como não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas?
Quer saber o quanto o Senhor te ama? Olha para essa mesa. Quer saber o quanto você é querido? Olha para essa mesa. Quer saber o quanto você foi amado? Olha para essa mesa. E entenda que Deus não estava brincando quando disse que te ama. E entenda que o Senhor não fez vista grossa para os nossos pecados, não. Ele é um Deus justo e santo, mas cumpriu no Filho. A ira foi derramada sobre o Filho, e o castigo que estava sobre o Filho nos traz a paz. Pelas suas pisaduras fomos sarados, pelos seus cortes, pelas suas feridas, pelo seu sangue, pela sua morte, nós temos vida eterna com o Senhor. Senhor, nós queremos orar, e na tua presença nos alegrarmos diante da tua mesa nesse dia, Senhor. Olhando para essa aliança, tendo a nossa fé renovada, tendo o nosso coração recebendo nesse dia alento da tua parte. E nós clamamos em nome do Senhor Jesus, para que os nossos olhos se abram, Senhor, para entendermos a tua fidelidade para conosco, para com a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, caia por terra todo e qualquer entendimento errado da tua paternidade sobre nós. Todo entendimento que foi mal formado, todo entendimento que foi ali ferido. Senhor, eu olho por vidas aqui que foram desprezadas em suas famílias. Eu olho por filhos que foram desprezados pelos seus pais. Eu oro por pessoas que foram, Senhor Jesus, discriminadas pelas suas condições. E eu profetizo cura sobre essas situações em nome de Jesus. Uma cura gerada pela tua palavra. O Senhor diz nesse dia, amados: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu profetizo libertação sobre corações aqui. Senhor, corações sejam libertos de feridas de rejeição, de feridas geradas por pais, por mães, por familiares, palavras que foram malditas, Senhor, palavras que foram proferidas e não são as tuas palavras sobre nós, sejam quebradas agora em nome de Jesus, e que a realidade da tua palavra, do teu reino, tome conta da nossa mente e do nosso coração, no poder do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podemos nos assentar. Eu queria chamar aqui à frente o Wilson, a Cecília, a Zélia e o Pedro.